Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, e dos versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei também, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, este Evangelho traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Quantas vezes o inimigo quer nos afastar da graça de Deus. No nosso coração, a semente do reino está lançada. E a semente do reino produz em nós atitudes cristãs. Produz em nós fraternidade, unidade, união, produz em nós a graça do reino de Deus, a graça de Deus em nosso coração. Porém, o inimigo, ele é astuto, ele vai sempre querer colocar algo para poder destruir a semente do reino. Ele vai colocar no nosso coração também ciúme, inveja, ele vai colocar atitudes negativas, que é para nos corromper, para nos afastar da graça. E aí vem o momento em que o Evangelho nos ensina a ter paciência, a esperar o momento certo. É preciso se fortalecer primeiro para poder enfrentar o inimigo, para poder arrancar do nosso coração. É preciso buscar através da oração, é preciso buscar através da comunhão uma fortaleza para não deixar o inimigo crescer e dominar. É preciso ter esta paciência. Por isso o dono do campo, na sua sabedoria, diz: deixa crescer. Ou seja, deixa primeiro o trigo criar raiz, fortalecer, para poder, quando arrancar o joio, não destruir o trigo. Se não tiver esta fortaleza, se não tiver esta convicção da graça de Deus, podemos também destruir a graça de Deus em nosso coração. Então, é o Evangelho que nos ensina, que nos educa a saber esperar o tempo certo e o momento certo. E aí sim, na hora certa, quando tirarmos o joio da nossa vida, quando tirarmos a maldade, tirarmos a desunião, tirarmos as intrigas, tudo aquilo que quer nos enfraquecer, aí sim, seremos fortalecidos. Teremos, de fato, em nosso coração guardado aquilo que nos faz verdadeiros discípulos de Cristo, aquilo que nos fortalece para participarmos do reino eterno. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos aprender o tempo de Deus, nos fortalecer para enfrentar o inimigo. O joio, ele não terá espaço, ele não terá vez, quando nós nos fortalecemos na graça e no amor de Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.